Continuando nosso conceito sobre aceleração, vamos começar a observar essa tabela aqui. Observe a tabela. O que nós temos nessa tabela? Nós temos o tempo em segundos e a velocidade em metros por segundo. O que a gente percebe aqui? O que está acontecendo com o tempo? O tempo está o quê? Passando. Enquanto o tempo passa, o que está acontecendo com a velocidade? A velocidade está aumentando. Em algum trecho aqui a velocidade diminui? Não. Durante todo o tempo a velocidade está aumentando. Quando o tempo passa e a velocidade aumenta com o decorrer do tempo, esse movimento tem um nome especial. Esse movimento recebe o nome de movimento acelerado. Então, o que é um movimento acelerado? É aquele que a velocidade aumenta com o decorrer do tempo. Então, vamos escrever isso. Quando a velocidade aumenta com o decorrer do tempo. Esse movimento recebe o nome especial chamado de movimento acelerado. Movimento acelerado. Então, vou repetir, porque você não pode esquecer isso nunca. Quando que o movimento é acelerado? Quando a velocidade aumenta com o decorrer do tempo. Não esqueça isso jamais. Aí vamos pensar mais um pouco. O movimento é o quê? Acelerado, porque a velocidade aumenta com o decorrer do tempo. Olha a minha pergunta. No movimento acelerado tem aceleração? É óbvio que tem. Então, por que tem aceleração? O que está acontecendo com a velocidade? Ela está variando. Perceba, entre 0 e 1 segundo, a velocidade ela variou. Essa velocidade variou de quanto? De 10. Aqui, entre 1 e 2, a velocidade já variou de quanto? De 20. Entre 2 e 3, a velocidade já variou de 30. Entre 3 e 4, a velocidade variou de 10. E entre 4 e 5, a velocidade variou de 5. Olha aqui uma esperteza aqui. O intervalo de tempo aqui é 1 segundo. A velocidade variou de 10 metros por segundo. Então, você já pode falar que isso aqui é aceleração. 10 metros por segundo ao quadrado. Porque a variação de velocidade foi 10 metros por segundo. Em quanto tempo? 1 segundo. Então, a gente deu quem? Aceleração. 10 metros por segundo ao quadrado. De 1 até 2 também foi 1 segundo. A velocidade variou de quanto? De 20. Então, você pode falar que é 20 metros por segundo ao quadrado. Aqui, tudo 1 segundo, 1 segundo. Metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado. Então, aqui, como foi de 1 em 1 segundo, nós já temos quem? A aceleração. Agora, vamos perceber o seguinte. Olha o sinal da velocidade. Vamos pensar. O sinal da velocidade é positivo ou negativo? E por quê? Se você está pensando que a velocidade é positiva porque ela está aumentando, você errou. Porque a velocidade está aumentando não quer dizer que ela é positiva. Como que eu sei que ela é positiva? Simples. Tem um mais aqui na frente. Lembra da matemática? Tem nada, é o mais. Mais. Ou seja, o sinal da velocidade nessa tabela é positivo ou negativo? É positivo. Por quê? Porque ela aumenta? Não. Porque tem um mais na frente. E a aceleração é positiva ou negativa? Vamos olhar aqui, ó. A aceleração ela é positiva. A aceleração ela é positiva porque a velocidade aumenta? Não. A aceleração é positiva porque tem um sinal de mais na frente. Então, ou seja, tome cuidado. A aceleração ser positiva não quer dizer que a velocidade está o quê? Obrigatoriamente o quê? Aumentando. A gente vai ver isso ainda, calma. Então vamos pensar fácil ainda. Aqui a velocidade ela é o quê? Positiva. E a aceleração também é o quê? Positiva. Que movimento é esse? Não é um movimento acelerado? Toda vez que o movimento for acelerado, a velocidade e a aceleração é obrigada a ter o mesmo sinal. Então, conclusão super importante. Velocidade, ela é o quê? A velocidade e a aceleração possuem o mesmo sinal. Toda vez que o movimento for acelerado,
A velocidade e a aceleração é obrigada a ter o mesmo sinal. Isso não muda nunca. A gente vai usar isso demais em gráfico. Então, vamos perceber o seguinte, para facilitar a sua vida. Vamos fazer uma tabela. Nessa tabela tem a velocidade e a aceleração. Por exemplo, a velocidade pode ser positiva? Vamos lá atrás. O que significa a velocidade ser positiva? Quer estar aumentando? Não. Quer dizer que está à direita do referencial? Não. O que significa a velocidade ser positiva? Lembra? Quer dizer que a partícula está andando em sentido crescente, movimento progressivo. Lembra disso? Está na matéria do módulo anterior. Só que tem um detalhe, o movimento é o quê? Acelerado. Se o movimento é acelerado, a velocidade e a aceleração tem que ter o mesmo sinal. Se a velocidade é positiva, a aceleração também vai ter que ser o quê? Positiva, sinais iguais. Aí fica a pergunta, existe velocidade negativa? Sim, nós estudamos no módulo anterior a velocidade ser negativa. A velocidade ser negativa quer dizer que a velocidade está diminuindo? Não. Quer dizer que está à esquerda do referencial? Não. Quer dizer que o movimento é retardado? Não. Então, o que significa a velocidade ser negativa? Nós não podemos esquecer isso nunca. Módulo anterior, a velocidade ser negativa quer dizer que a partícula está andando em sentido decrescente, movimento retrógrado. Então, não esqueça disso. Mas, aqui o movimento é o quê? Acelerado. Se a velocidade é negativa, a aceleração também tem que ter sinal o quê? Negativo. Por quê? Porque no movimento retardado, a velocidade e a aceleração tem que ter o quê? O mesmo sinal. Não, professor, eu tô ficando doido. Você está me deixando doido. Essa matéria está me deixando doido. Professor, quando a aceleração é negativa, o movimento tem que ser retardado. Oh, meu querido, você aprendeu errado isso. O sinal da aceleração não fala se o movimento é acelerado ou retardado. Para você saber se o movimento é acelerado ou retardado com o sinal, você tem que olhar o sinal da aceleração e da velocidade. Sinais iguais, acelerado. Depois nós veremos sinais diferentes, movimento retardado. Então tome cuidado. A aceleração pode ser negativa e o movimento pode ser acelerado? Pode sim. Não confunda isso. Eu vou dar mais exemplos agora, mais tabela, para você não ficar confundindo isso. Meu querido aluno, antes que você fique doido, vamos trabalhar melhor esses conceitos que a gente viu agora? Então, olha só, lembrando, qual a coisa mais importante da cinemática? Identifique o movimento. Antes que você fique doido aqui, foi dada a tabela. Primeira pergunta, aqui o movimento é acelerado ou é retardado? Então, vamos pensar aqui, o tempo passa? Passa. Em quanto tempo passa, a velocidade ela aumenta ou ela diminui? Pensa aí. Se você pensou assim, o tempo está passando e a velocidade está diminuindo, você errou. Lembra, isso aqui não é aula de matemática. Aqui é aula de física, você tem que tomar cuidado com isso. Você pode estar pensando assim, uai, se os valores são negativos, quer dizer que a velocidade está diminuindo. Que menos 50 é menor que zero. Ô, meu querido, isso é na matemática. Na física, eu vou te dar uma ajudada aqui. Na física, o que significa o sinal? Vamos tirar o sinal. Algumas pessoas vão falar assim, pegue módulo. Vamos tirar o sinal. O tempo passa, o que acontece com a velocidade? Ela aumenta ou diminui? Seja o sinal. Ela está o quê? Aumentando. O menos é para dizer o quê? Lembra? Sentido decrescente. Vamos pensar? Aqui está o eixo da posição. O carro pode entrar na posição 20, para a posição 10, para a posição 0, para a posição menos 10. Lembra? Andando em sentido decrescente. Velocidade o quê? Negativa. O movimento o quê? Retrógrado. Então o que está acontecendo aqui? A velocidade está aumentando ou diminuindo? A velocidade está aumentando. Em qual sentido? Decrescente. Então não confunda isso jamais. Aí vamos pensar. Aqui o tempo passa, o que acontece com a velocidade? Aumenta, em qual sentido? Decrescente. Então o movimento é o quê? Acelerado. Ele é acelerado. Aí vamos pensar, tem ou não aceleração? Tem, porque a velocidade o quê? Varia. Qual o intervalo de tempo em todos? Né? 1 segundo?
E aí, então a gente vai pensar o seguinte, qual é a variação da velocidade aqui? Quanto? É menos 10 metros por segundo ao quadrado. Eu já coloquei na unidade de aceleração, porque aqui a variação da velocidade é menos 10 em 1 segundo. Então, metro segundo ao quadrado, já te dá a aceleração. Ué, professor, não entendi que é menos 10 metros segundo ao quadrado. Então, vamos voltar. Definição de aceleração. Variação da velocidade sobre a variação do tempo. Melhorando. O que é a variação na física? Final menos inicial. Então, velocidade final. Aqui, ó, velocidade final. Menos 10. Velocidade inicial, 0. Tempo final, 1. Tempo inicial, 0. Então, a aceleração deu quanto? Menos 10, menos 0, menos 10. Sobre 1, menos 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, perceba, a aceleração é o quê? Negativa. E o movimento é o quê? Acelerado. Então, qual é a variação da velocidade aqui? Menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então, já dá aceleração, porque tem 1 segundo. Então, aqui, quanto? Menos 10 metros por segundo ao quadrado. Percebe, isso aqui eu já estou achando quem? A aceleração. Menos 10 metros por segundo ao quadrado. Menos 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, identificamos o movimento. Esse movimento é um movimento que? Acelerado. E perceba, velocidade negativa. Aceleração que? Negativa. Toda vez que o movimento for acelerado, a velocidade e a aceleração tem que ter o quê? O mesmo sinal. Aí, o seguinte, para a gente ir andando na matéria, observe a tabela. O tempo está o quê? Passando. Enquanto o tempo passa, o que acontece com a velocidade? Ela está aumentando ou ela está diminuindo? 50, 40, 30, 20, 10, 0. A velocidade está diminuindo. Toda vez que a velocidade diminuir com o decorrer do tempo, o movimento é um movimento retardado. Quando que o movimento é retardado? Quando a velocidade diminui com o decorrer do tempo. Então, quando a velocidade diminuir com o decorrer do tempo, nome do movimento é um movimento retardado. Meus queridos, tome cuidado com o seguinte, movimento retardado não é a mesma coisa de movimento retrógrado. Retardado e retrógrado são duas coisas o quê? Diferentes. Quando que ele é retardado? Quando a velocidade diminui com o decorrer do tempo. Quando que ele é retrógrado? Quando a velocidade for negativa. Está andando em sentido decrescente. Lembra disso? Não pode confundir. Vou ficar batendo aqui na tecla com esse negócio de sinal. Aí é o seguinte, na nossa tabela, a velocidade é positiva ou a velocidade é negativa? Então, a velocidade está diminuindo? Significa que ela é negativa? Não. Lembra o sinal da velocidade? Aqui, ó, qual o sinal que está aqui? Mais. Ou seja, aqui a velocidade ela é o quê? Ela é positiva. O que significa ela ser positiva? Que está andando em qual sentido? Crescente. E o que está acontecendo com a velocidade? Está o quê? Diminuindo. Movimento retardado. Pensando, movimento retardado tem aceleração? Tem. A velocidade está variando? Qual é a variação da velocidade? Meus queridos, lembrando, hein? 1 em 1 segundo, ó. Por isso que eu vou direto. 1 em 1 segundo. A velocidade variou de quanto? Mais 10 ou menos 10? Toda hora agora você vai ter que preocupar com o sinal. Então, vamos pensar, mais 10 ou menos 10? Menos 10 metros por segundo, em 1 segundo, metro por segundo ao quadrado. Professor, não entendi por que é menos 10. Aí vamos voltar de novo ao conceito de aceleração. Variação da velocidade com o decorrer do tempo. Ou seja, velocidade final menos velocidade inicial, tempo final menos tempo inicial. Velocidade final, 40. Velocidade inicial, 50. Tempo final, 1. Tempo inicial, 0. Então, vamos pensar. 40 menos 50 é quanto? Menos 10 sobre 1. Por isso que deu menos 10 metros por segundo ao quadrado. Variação aqui, menos 10, menos 10, menos 10, menos 10. Como é de 1 em 1 segundo, isso aqui já é quem? A aceleração.
Então, para concluir melhor, velocidade positiva ou negativa? Positiva. Aceleração negativa. Toda vez que o movimento for retardado, a velocidade e a aceleração têm sinais contrários. Se um é positivo, o outro tem que ser negativo. Então aqui, ó, movimento retardado, velocidade e aceleração têm sinais opostos. Sinais opostos. Vamos fazer aquela tabelinha de novo? Onde eu tenho a velocidade e a aceleração. Então, lembrando que agora o movimento é o quê? Retardado. Se a velocidade for positiva, a aceleração tem que ser negativa. Se a velocidade for negativa, a aceleração já tem que ser o quê? Positiva. Ô professor, quando a aceleração é positiva, o movimento tem que ser acelerado, não? Ô meu querido, já falei com você. Sinal da aceleração não fala se o movimento é acelerado ou retardado. Para você saber se é acelerado ou retardado, você tem que olhar o sinal da aceleração e da velocidade. Sinais iguais, acelerado. Sinais diferentes, movimento retardado. E para a gente ficar mais craque ainda nessa matéria, vamos ver esse novo exemplo aqui, ó. Eu tenho uma tabela. Perceba o seguinte, o tempo passa e a velocidade, ela está aumentando ou diminuindo? Esse movimento é acelerado ou retardado? Toda hora você vai ter que saber isso. Toda hora eu vou perguntar isso. Perceba o seguinte, o tempo passa e a velocidade, ela está aumentando ou diminuindo? Muitas pessoas estão pensando o quê? Ela está o quê? Aumentando. E eu já falei que não é aula de matemática. Se você ficar pensando em matemática, é negativo, aí está aproximando do zero, está aumentando. Não. Vamos tirar o sinal de novo? Tirando o sinal. Muitos professores vão falar o quê? Pega o módulo. Então, vamos tirar o sinal, por enquanto. Tirei o sinal, o tempo passa, a velocidade, ela aumenta ou diminui? Ela está diminuindo. O menos é para dizer o sentido. Sentido o quê? Decrescente. Não pode enganar esse negócio de sinal, senão em gráfico você vai errar isso toda hora. Então, aqui, ó, o tempo passa e a velocidade o quê? Diminui. Em qual sentido? Decrescente. Então, o movimento é um movimento retardado. E a aceleração aqui? Qual é o valor dela? Lembrando que a gente está pegando de 1 em 1 segundo para facilitar a nossa vida. Qual é a variação da velocidade aqui? Mais 20 ou menos 20? Agora tem várias maneiras de você matar. Olha só, o movimento é retardado. Se a velocidade é negativa, a aceleração tem que ser o quê? Se a velocidade for negativa, a aceleração tem que ser positiva. Então é o quê? Mais 20 metros por segundo ao quadrado. Lembra? 1 segundo, já tem a variação de velocidade, é para pôr a aceleração direto. Então, você pode pensar também o quê? Aceleração. Velocidade final, menos 60. Menos a inicial, que é menos 80. Não vou colocar um intervalo de tempo aqui não, só para a gente ir mais rápido. Menos 60, menos vezes menos, mais 80. Quanto que é menos 60 mais 80? Mais 20. Outra maneira de você pensar. Variação da velocidade, mais 20. Variação da velocidade, mais 20. Variação da velocidade, mais 20. Ou seja, a aceleração é o quê? Positiva. Aceleração positiva e o movimento o quê? Retardado. Pode isso? Lógico, porque a aceleração é o quê? Negativa. Ou seja, agora nós já sabemos o que é um movimento acelerado e um movimento retardado. Movimento acelerado, velocidade aumenta com o decorrer do tempo. Consequência, velocidade e aceleração, o mesmo sinal. Movimento retardado, velocidade diminui com o decorrer do tempo. Consequência, a velocidade e a aceleração tem que ter sinais contrários. Não esqueça isso, a gente vai usar isso agora toda hora.